Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É o momento de destinarmos nossa vida para Deus. Vamos entregar nossa vida. Senhor, entrego minha vida em tuas mãos. Vamos deixar que Deus nos fale. Vamos dedicar esse espaço de tempo só para Deus. E Ele vai nos esclarecer para que nós possamos usar o resto do tempo sempre com a bênção divina. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 20 de julho de 2021, terça-feira, 16ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos no ofício do dia, temos no rito o ofício do dia. Antífona da entrada: é Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Trecho do Salmo 53, versículo 6. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, sede generoso com vossos filhos e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 21 ao 15. E depois nós temos uma sequência. Deixa eu me posicionar primeiro. Acho que eu fiz uma leitura errada dos versículos e capítulos. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 21, ao capítulo 15, versículo 1. Agora sim. Naqueles dias, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Durante toda a noite, o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico, bloqueou as rodas dos seus carros de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto no meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles.
o povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o que está no livro do Êxodo, capítulo 15, versículos do 8º ao 9º, 10º, 12, 17, refrão 1a. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Olha o canto. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha. E imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los, repartirei seus despojos e minha alma saciarei, arrancarei da minha espada e minha mão os matará. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão e a terra os devorou. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Repitamos: ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. E meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Trecho de João 14, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Esse é meu irmão e minha irmã. Mateus 12, versículos de 46 a 50. Uma leitura apressada ou deformada deste evangelho pode concluir que Jesus estaria depreciando sua mãe, a escolhida de Deus para a encarnação de seu filho. Nada disso. O conhecido pregador capuchinho Frei Raniero Cantalamessa, agora cardeal da Igreja, lembra que a maternidade divina de Maria
se realiza em dois níveis, um nível físico e outro espiritual. Assim, Maria é Theotokos, mãe de Deus, não somente porque o trouxe fisicamente em seu seio sagrado, o primeiro sacrário da história, mas também por o ter concebido antes pela fé em seu próprio coração. É neste nível espiritual que nós, a Igreja, geramos Cristo para o mundo. O autor comenta: foi o próprio Jesus quem, por primeiro, aplicou à Igreja o título de Mãe de Cristo, quando declarou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 8, versículo 21, Marcos 3, versículo 31 e seguintes, Mateus 12, versículo 49. E ele cita Santo Agostinho, dizendo: entendo que somos irmãos do Cristo e que são irmãs de Cristo as santas e fiéis mulheres. Mas em que sentido podemos ser mães de Cristo? O que poderemos dizer? Teremos por acaso a ousadia de nos chamar mães de Cristo? Sim, temos a ousadia de nos chamar mães de Cristo. Se vos chamei a todos de meus irmãos, não teria a ousadia de chamar-vos sua mãe? E muito menos ouso negar o que Cristo afirmou. Agora Agostinho se volta para Maria. A Virgem Maria aconteceu à Igreja com a sua figura. Como é que eu vos pergunto, Maria é mãe de Cristo, senão porque gerou os membros de Cristo. Membros de Cristo sois vós, aos quais eu falo. Quem vos gerou? Ouço a voz do vosso coração. A mãe Igreja, esta mãe santa, honrada, semelhante a Maria, gera e a Virgem. Os membros de Cristo geram, pois com o Espírito, como Maria Virgem gerou Cristo no seu ventre, sereis assim mães de Cristo. Não é algo que está longe de nós, não está fora de nós, não é incompatível. Vós vos tornastes filhos, sede mães também. A tradição patrística nos transmitiu um princípio. Maria vel ecclesia vel anima. Maria ou igreja ou a alma. Isto é, o que se afirma sobre Maria vale também para a igreja e vale para cada alma em particular. É assim que Santo Ambrósio ensina. Cada alma que crê, concebe e gera o Verbo de Deus. E ensina o Concílio Vaticano II, a igreja torna-se também ela mãe, pois pela pregação e pelo batismo gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Lumen Gentium 64. Eis aí os irmãos e a mãe de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eu vos gerei no Cristo Jesus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Da minha parte, no entanto, vocês podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/ e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Falei o blog já? Blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Santo do dia 20 de julho, aliás, é uma santa, Santa Margarida. Margarida nasceu no ano 275 em Antioquia de Pisídia. Órfã de mãe, desde pequena, e filha de um sacerdote pagão e idólatra, Margarida tinha tudo para jamais se aproximar de Deus, mas algo divino aconteceu. O pai acabou confiando sua educação a uma ama extremamente católica e a vida de Margarida seguiu outro caminho.
cresceu muito dedicada às coisas do espírito. Mas o pai começou a perceber que ela não ia aos cultos ou mesmo ao templo para participar dos sacrifícios aos deuses. Ele não suspeitava que ela participasse escondida dos cultos cristãos, até o dia em que alguém o alertou. Foi aí que começou o suplício de Margarida. Ele exigiu que ela abandonasse o cristianismo. Como ela se recusara, primeiro lhe impôs um severo castigo, mandando a jovem para o campo trabalhar ao lado dos escravos. Depois, como nem a força fazia a filha mudar de ideia, entregou-a às autoridades para que fosse julgada. O martírio da jovem Margarida foi horrível. Diante das autoridades, negou-se a abandonar sua fé. Começaram então os suplícios físicos e psicológicos. Margarida foi açoitada, depois teve o corpo colocado sobre uma trave e rasgado com ganchos de ferro. Diz a tradição que a jovem ainda foi queimada, jogada num rio gelado e finalmente decapitada. Ela morreu no dia 20 de julho de 290, com a idade de 15 anos, e a fama de sua santidade espalhou-se rapidamente pelo Oriente e pelo Ocidente. Olha que martírio, hein? Martírio por Cristo, de Santa Margarida. Reflexão. Outra vez celebramos a memória de uma mártir cristã. Desejosa de unir-se ao Cristo, Margarida suportou os maiores sofrimentos sem desanimar, soube colocar seu amor a Deus em primeiro lugar. Quantas vezes nós reclamamos diante de qualquer sofrimento e desanimamos no menor sinal de fracasso? Lembremos de Santa Margarida e peçamos sua intercessão nos momentos de dor. Oração, rezemos. Deus de amor e misericórdia, derramai sobre nós, pela intercessão de Santa Margarida, as graças necessárias para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, que o nosso sofrimento se una ao de Cristo crucificado e nos aproxime cada vez mais das glórias do reino do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Margarida, rogai por nós. Olha que sofrimento foi o de Santa Margarida, hein? Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. E nós temos que estar preparados se nós quisermos a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude para sempre. Para que Jesus, ao voltar, nos absolva, peçamos o perdão dos nossos pecados diariamente, não morramos com pecado grave. E aí, quando ele voltar, nós entraremos na glória eterna, pelas mãos de Jesus. Shalom, a paz. Shalom Adonai, a paz de Deus.